Hoje nós vamos trabalhar, na nossa aula de geometria, o setor circular, a segunda parte das nossas questões de circunferências e círculos. Na nossa primeira questão, nós temos aqui qual a área da parte laranja da figura abaixo, sabendo que ela é formada por dois círculos concêntricos, um de raio de 10 centímetros e o outro de raio de 15 centímetros. Considere π igual a 3,14. Então, aqui no nosso exercício, a primeira coisa que nós temos que fazer é reparar que nós estamos falando de uma coroa, porque nós estamos falando dessa região laranja aqui. E já que o exercício está pedindo para nós calcularmos a área da região laranja, o que nós iremos fazer? Nós vamos lembrar da fórmula de área da coroa. Então, fórmula de área de coroa circular. Ela é o quê? Π vezes raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado. Beleza? Então, nós vamos jogar a nossa informação nessa fórmula aqui. O raio maior aqui mede 15. Então, na nossa fórmula, a área é igual. E detalhe, o exercício deu o valor de π. Desculpa, gente. Então, nós vamos substituir π igual a 3,14 vezes... aqui está um parênteses, mas eu vou colocar, na verdade, um colchete, porque nós vamos colocar o raio dentro do parênteses. Então, aqui nós vamos colocar 15 ao quadrado menos 10 ao quadrado. Eu coloquei dentro do parênteses só por uma questão de organização, não é obrigatório, tá bom? Porque aqui não tem sinal de menos, porque é geometria, mas se houvesse um sinal de menos, obrigatoriamente deveria estar dentro do parênteses, tá bom? Por ordem das operações, nós vamos resolver primeiro esses números que estão ao quadrado. Então, a área é igual a 3,14 vezes, aí nós vamos vir aqui, 15 ao quadrado. 15 vezes 15 é igual a 225. Vezes 100, vezes não, desculpa. Menos 10 ao quadrado, 100. Então, agora nós vamos fazer a operação de dentro do colchete. Então, nós vamos fazer aqui a subtração. 225 menos 100. 3,14 vezes 225 vezes 100, menos 100 vai dar 125. Então, agora, nós vamos resolver essa multiplicação aqui. 125 vezes 3,14, que vai dar igual a 392,5 centímetros quadrados. Gente, note que aqui na resolução está faltando o ao quadrado, tá bom? Isso foi um erro, provavelmente na hora que eu fui buscar o exercício, o ao quadrado desapareceu. Mas aqui a resposta é ao quadrado. No nosso caso aqui, a alternativa correta, letra D. Na questão número 2, nós temos aqui, um fazendeiro resolveu marcar os seus tratores pintando os pneus, apenas do lado de fora com a tinta vermelha. Sabendo que o metro quadrado de tinta custa R$ 1,20 e que o fazendeiro pintou os 4 pneus e que a parte pintada de cada pneu representa uma coroa circular,
com o raio menor igual a 1 metro e o raio maior igual a 1,5 metros. Quanto esse fazendeiro gastou com tinta? E deu aqui pra gente também π igual a 3,14. Primeiro ponto, se ele falou coroa circular, não temos o desenho, vamos fazer aqui a nossa coroa circular. E ele disse aqui pra gente que o raio menor mede 1 metro. E o raio maior mede 1,5 metros. Com isso daqui, a gente sabe que é possível para a gente conseguir descobrir o valor o quê? Da área da coroa circular, ok? Só que, observe que o exercício não quer isso. O que o exercício quer? Ele quer saber quanto que o fazendeiro gastou de tinta. Então, no fim do nosso exercício aqui, o nosso foco é o quê? Descobrir o quanto ele gastou com a tinta, beleza? Mas, para a gente descobrir o quanto ele gastou com a tinta, eu preciso saber quantos metros quadrados de tinta ele gastou, porque aqui ele tem o valor do metro quadrado de dinheiro gasto por metro quadrado. Então, o nosso primeiro ponto desse exercício é justamente calcular a área que ele pintou, que é a área desse setor circular, dessa coroa. Então, a gente vai vir aqui, área da coroa, π vezes raio maior ao quadrado, menos o raio, o raio menor ao quadrado. Então, a gente vai vir aqui e vai substituir. E deu pra gente o valor de π. π igual a 3,1. Então, a gente vem aqui, ó, 3,1 vezes raio maior, 1,5 ao quadrado. Gente, do mesmo jeito que no outro, para organização, vou colocar o cochete, tá? Menos o raio menor, que é 1 ao quadrado. Então, a área, a gente vai resolver seguindo a ordem das operações. Primeira operação a ser resolvida é a potência. Então, a gente vai vir aqui, coloquei 3,2 aqui, só um minuto, 3,1. Nós vamos resolver aqui, 1,5 ao quadrado. Então, é 1,5 vezes 1,5, que vai dar 2,25. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, agora, nós vamos fazer a operação de dentro do cochete. Então, a área é igual a 3,1 vezes 2,25 menos 1, vai ficar 1,25. Então, agora a gente vai fazer essa operação. 1,25 vezes 3,1, que vai dar o quê? 3,875 centímetros, metros quadrados. Aí ele fala assim, agora a gente vai multiplicar por 1,20 e nós temos a resposta, né? Aí a gente vai lembrar? Não vamos fazer isso ainda. Por quê? Porque esse aqui é a coroa de um pneu. Ele não pintou somente um pneu. A gente tem que lembrar do detalhe que o trator tem 4 pneus. Então, isso daqui é de 1. Então, a área total colorida é essa área que nós calculamos ali, vezes 4, porque ela aconteceu 4 vezes. Então, na verdade, aqui nós temos 3,875 vezes 4.
Então, a gente vai vir aqui e vai descobrir que, na verdade, a área colorida foi de 15,5 metros quadrados. Terminou o exercício? Não terminou. Por quê? Porque a gente quer saber o valor. A gente sabe que por metro quadrado aqui, ele pagou o quê? 1,20 por metro quadrado. Então, se ele vai pintar 15 metros quadrados, deixa eu puxar um pouquinho aqui. Se ele vai pintar 15 metros quadrados, o valor a ser pago, ele vai ser o quê? Esses 15,5 vezes o valor de cada metro, vezes 1,2. Então, a gente vem aqui e multiplica vezes 1,2. Então, nós temos aqui que ele vai pagar R$18,60. Jesus! Esse reais não saiu não, né, gente? Só um minutinho para ver se sai. Vai sair não, gente. Então, 18,6. Quem não tem cão caça gato, a gente faz assim, reais. Pronto, agora ficou bonito. 18,60 reais, que no nosso caso aqui é a alternativa letra E. Uma torre possui o ponteiro de 2 minutos medindo 1 metro. Calcule a distância que a extremidade desse ponteiro percorre em 50 minutos. Aí a gente olha e fala assim, mas cadê a circunferência aqui? Nós temos que visualizar aqui, que o relógio, o movimento que os ponteiros do relógio faz, ele faz o quê? Um movimento circular, não é isso? Então, o ponteiro do relógio, quando ele vai caminhando, ele vai formando a forma de uma circunferência, que é o contorno. No nosso caso aqui, ele falou que o ponteiro do relógio, que no caso aqui pra gente, ele vai ser o raio da circunferência, ele tem o valor de 1 metro. Então, a gente sabe que esse ponteiro aqui, ele tem o valor de 1 metro. Deixa eu mudar uma coisa. Pra cá. Aí, o que acontece? Ele quer saber, ele pede pra gente calcular a distância que a extremidade do ponteiro vai percorrer em 50 minutos. Nesse caso aqui, o que acontece? 50 minutos seria mais ou menos nessa posição aqui. Então, a gente está querendo saber todo esse contorno. Ou seja, nós estamos falando de um arco da circunferência. Agora, qual é o problema? A gente sabe que o arco ele está relacionado a um ângulo, mas nós temos um problema aqui. Eu não sei qual é esse ângulo, não é isso? Se eu não sei qual é esse ângulo, não tem jeito de eu fazer aquela regrinha de 3, não a tradicional. Aqui ele nos deu o quê? O tempo. Nós temos um conhecimento que quando o relógio dá uma volta completa, ele andou um tempo de 60 minutos. Isso pra gente é o ponto-chave. Nós não queremos para 60, nós queremos saber para 50 minutos. Essa daqui é a informação que nós vamos usar para trabalhar a nossa regra de 3. Eu sei que uma volta completa, ou seja, o contorno do relógio,
ele equivale a 60 minutos. Então, a primeira coisa que nós vamos calcular aqui é justamente o comprimento da nossa circunferência, que é calculado como? Com a fórmula 2πr. Detalhe, o exercício deu aqui pra gente o valor de π? Não, né? Se ele não deu o valor de π, então nós não vamos substituir π igual a 3,14. Nós vamos deixar a resposta com π. Então, a gente vai vir aqui, ó, o comprimento da circunferência, 2 vezes π, no lugar do raio, coloca o número 1. Então, o comprimento da circunferência aqui é de 2π metros. Aí, o que acontece? Esse aqui é a informação que a gente tem, é o comprimento da circunferência. Nós podemos fazer a equivalência dela para quantos minutos? 60 minutos. Então, aqui está a nossa base para a nossa regra de 3. O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui e escrever da seguinte forma. 2π está para 60 minutos, mas eu quero, na verdade, é para 50. Então, x está para 50. Eu gosto de cortar, gente, 0 em cima, 0 embaixo, cortou, tá bom? Só para facilitar a nossa vida. Então, agora multiplica cruzado. 6 vezes x, 6x. 2π vezes 5 vai dar 10π. O π aqui, gente, número irracional. Então, se ele está nesse formato, a gente não substituiu, ele não interfere na multiplicação. Então, 2 vezes 5, 10. Imagina como se ele fosse um y, por exemplo, tá bom? Agora, o 6 está multiplicando x, ele vai passar para o segundo membro, dividindo. Então, aqui vai ficar 10π sobre 6. O que nós podemos fazer? A gente pode fazer a divisão, ou, já que não tem alternativa, nós podemos simplesmente simplificar. Os dois aqui são múltiplos de 2, então, eu posso simplificar por 2. Então, aqui x é igual a 10 dividido por 2, 5, π, 6 dividido por 2, 3. Aí, vem aqui e coloca metros. Essa aqui é a nossa resposta, já que o exercício não nos obrigou a transformar o π para 3,14. A questão 4. A roda de uma motocicleta possui o raio de 50 centímetros. Determine a distância que a motocicleta percorre quando a roda dá 500 voltas. Utilize π igual a 3,14. Aqui ele quer que a gente calcule a distância. O que nós temos que entender aqui? Quando a gente pega a nossa circunferência, a roda, que é a roda da motocicleta, é uma circunferência. O que nós temos que entender aqui desse nosso exercício? Quando a motocicleta vai andando, ela vai o quê? O contorno dela vai deixando uma certa distância a ser percorrida na pista. Então, nós queremos saber aqui é a distância que ele percorre. Então, cada volta, a distância que ele vai percorrer vai ser o quê? O próprio contorno da circunferência. Então, nós temos que primeiro aqui calcular o comprimento da circunferência, para a gente saber quanto que uma volta vai andar. Então, o comprimento da circunferência é o quê? 2πr. No nosso caso aqui, o raio, ele é de quantos centímetros? Ele falou aqui que o raio é de 50 centímetros. Note que o exercício não te exigiu uma unidade, não pediu para que seja em metros, não é isso? Então, a gente pode resolver o nosso exercício em centímetros. Então, vai vir aqui, ó, comprimento é igual 2 vezes o π, o exercício deu, que é 3,14, vezes o raio, que é igual a 50 centímetros. Então, agora, nós vamos vir aqui e resolver essa operação. 2 vezes 50 vai dar 100. Então, 100
vezes 3,14 vai dar 314 centímetros. Isso daqui, nós temos que entender que é o equivalente a uma volta. Nós não queremos apenas uma volta, nós queremos saber o quê? O valor para 500 voltas. O que nós vamos fazer então? Se isso daqui é para uma volta, a distância que nós queremos saber, nós vamos pegar o comprimento da circunferência ali e multiplicar por 500. Então, a distância vai ser o quê? 314 vezes 500, que vai ser igual a 157.000 centímetros. Aí ele fala assim, nossa, mas foi muita coisa. É porque a gente deixou em centímetros. Se a gente transformar para metros, de centímetros para metros, a gente divide por 100. Ou seja, a gente vai eliminar 2 zeros aqui. Então, se a gente transformar para metros, nós vamos ter que essa distância aqui foi, na verdade, de 1,570 metros. Então, 1.570 metros que foram percorridos. Questão 5. Um fazendeiro precisou construir a parte de uma tampa de concreto para sua cisterna. Essa parte corresponde a uma semicircunferência, ou seja, um setor circular de um ângulo de 180 graus. O diâmetro da cisterna é de 3 metros, conforme constatou o fazendeiro. Sabendo que o custo da construção dessa tampa é de R$ 100 por metro quadrado, qual o valor gasto? Então, olha só, aqui localiza a figura. Ele falou que nós queremos uma semicircunferência. Então, a gente vai vir aqui e fazer a circunferência. Só que, no caso, o que é a semicircunferência? É a metade da circunferência. Ou seja, ele está falando dessa região aqui de cima, que forma, como o exercício mesmo falou, um ângulo de 180 graus. Então, que lindo, a gente já tem um ângulo. Ele quer saber quanto que ele vai gastar, aí vem a dica-chave aqui pra gente, por metro quadrado. A gente vai sempre lembrar, metro quadrado significa que nós estamos falando de área, ok? Falou metro quadrado, centímetro quadrado, alguma coisa ao quadrado, falou área. A gente tem que lembrar que no final do exercício nós não queremos o metro quadrado, a gente quer o valor em dinheiro, quanto que ele vai gastar. A gente vai vir aqui, ele quer só desse setor, só que a gente tem uma fórmulazinha assim para fazer setor, mas é mais fácil fazer por regra de 3, que é uma fórmula a menos para decorar. Então, a área da circunferência, que seria da região toda, é πr ao quadrado. Então, a área da circunferência toda aqui pra gente, aqui ele não falou, considere π igual a 3,14, mas provavelmente, para a gente resolver de forma mais apropriada esse exercício, o ideal é substituir, tá bom? Então, aqui nós vamos substituir 3,14 vezes o raio. Agora vem o pulo do gato. Ele não deu raio, ele deu pra gente o diâmetro. Ele falou que o diâmetro é 3 metros. Cuidado!
Se a gente vai e substitui essa informação aqui no raio, vai dar errado. Por quê? Porque nós sabemos que, na verdade, o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Então, no nosso caso aqui, o raio é metade desse valor. 3 dividido por 2, 1,5. Então, aqui no raio, nós vamos substituir 1,5 ao quadrado. Opa. Então, a área aqui vai ser 3,14 vezes, aí a gente vem aqui e coloca 1,5 ao quadrado é o quê? 1,5 vezes 1,5. Nossa, esse quadro aqui ficou feio, hein? E que vai dar 2,25. Então, a área vai ser o quê? 3,14 vezes 2,25. Então, a área da circunferência toda é de 7,065 metros quadrados. Isso daqui seria dela toda, mas nós não queremos dela toda, a gente quer da metade, então a gente quer da semicircunferência. Aqui a gente pode fazer por regra de 3, mas esse é bem intuitivo. Se é metade da circunferência, então a área do setor que nós desejamos aqui é a área da circunferência, do círculo, na verdade, dividido por 2. Então, aqui, o que nós vamos fazer? 7,065 dividido por 2, que vai ser igual a 3,53. Tem mais casos depois aqui, que seria um 25, por regra de arredondamento, a gente vai conservar essa casa. E aqui em metros quadrados. Terminou o exercício? Não, porque na verdade nós queremos saber o quê? O gasto dele, o valor. Ele falou que vai gastar R$100 por metro quadrado. Quantos metros quadrados nós vamos ter aqui? 3,53. Então, aqui, na verdade, nós vamos fazer o quê? Vamos diminuir um pouquinho mais aqui. Aumentar um pouco, porque tá deixando de ser visível. Na verdade, nós vamos fazer o que no nosso exercício? Nós vamos pegar, então, para calcular o valor, a gente vai pegar a área que ele vai construir aqui, que é esse 3,53, e multiplicar por 100. Então, o valor gasto vai ser o que? Então, a gente vai pegar aqui 3,53 e multiplicar por 100, ou seja, vão dar 2 casas com a vírgula aqui para a direita. Então, ele vai gastar 353 reais. Agora saiu reais. E aqui a gente encerra a nossa lista. Bons estudos para vocês e até esse ponto aqui é a matéria também do nosso simulado. Até mais, meninos.